alimentos nesse sentido. Que bom que a gente está abrindo o olho. Nossa. Isso, com certeza. Né? Vão abrir cada vez mais. Né? Então eu vou deixar você dar uma introduzida no texto. Né? No texto não, no nosso estudo aqui, na nossa discussão clínica, que eu acho interessante. Né? Acho que você se dedicou bastante, você pode dar uma breve introdução para a gente. E aí pode deixar o resto comigo. Então, a gente vai falar hoje sobre a espirulina e sobre a clorela, que são dois superalimentos, são microalgas, né? E pelo que eu estudei, pelo pouco que eu estudei, eles são bem parecidos, assim, eles têm efeitos bem parecidos no organismo e têm propriedades bem parecidas também. São ricos são duas microalgas verde azuladas, a espirulina é um pouco mais escura que a clorela, mais para azul do que para verde. E são riquíssimos em proteínas, em minerais, em vitaminas. E se não estou enganada, são ricos em aminoácidos que o nosso corpo não produz sozinho, né? A gente precisa desses aminoácidos vindo de fora da nossa alimentação. Então, a espirulina é muito utilizada em pessoas que não comem carne, né? Por conta da vitamina B12. Mas eu vi que a clorela tem mais B12 do que a espirulina. Se não estou enganada também. E tem muitas fibras também. Tem benefícios hepáticos, né? Proteção do fígado, dos rins. E previne várias doenças, inclusive o câncer. Problemas menstruais também, por conta de todas as propriedades dele. E, bom, é por aí. E eu tenho muitas perguntas aqui. Isso, não, é excelente. Né, é isso mesmo. Né, quando a gente começa a avaliar a espirulina e a clorela, elas quimicamente, elas são muito similares, né, elas são muito parecidas. Né, a principal diferença que a gente tem entre as duas é que a clorela é eucarionte, né, ela tem um núcleo definido, e a espirulina ela é procarionte, né, ela não tem um núcleo definido. E assim, outra coisa que também é importante a gente falar é que a clorela, né, ela tem uma capa, né, de celulose. Então, o que pode tornar ela, às vezes, de difícil digestão. Por isso que é importante ela passar por um processo específico, né, para romper essa camada de celulose. Né, porque o nosso corpo ele não digere a celulose de forma correta. Né, então, por isso que a gente acaba pagando um pouco mais caro na clorela, né, justamente por esse processo específico. Né? Mas assim, elas, em teoria, né, se você observar, na verdade, a fitoquímica delas, a composição química delas, elas são muito parecidas. Né? Elas são muito iguais. Tudo que eu vou falar aqui vale para as duas. E quando for para uma só, eu vou estar falando que é só para uma. Tá? Porque elas são parecidas, mas nem tanto também. Né? Mas é como você falou. Primeiro, elas têm todos os aminoácidos essenciais. Né? Elas têm os 9 aminoácidos essenciais. E dos 20 aminoácidos que existem, tá? Ela tem 18. Olha só que loucura. Né? E para quem não sabe, o aminoácido, né? O aminoácido é um tijolinho. Ele é uma parte de proteína. Então, o seu corpo utiliza o aminoácido para fazer tudo dentro do seu corpo, dentro do sistema, para fazer hormônio, para fazer o que for, ele vai utilizar aminoácido. Né? E dentro desses aminoácidos, os que mais vão estar se destacando, né, é o triptofano, tá? Que é um aminoácido essencial. Né? O triptofano, para você ter uma noção, dentro do corpo, ele vai estar se transformando em pentahidroxitriptofano, né? Que é o 5-hidroxitriptofano, que é o pessoal chama, né? Que é o precursor da serotonina e da melatonina. Né? Serotonina é o hormônio da felicidade e do bem-estar, né? Assim, e a melatonina é o hormônio do sono. Né? Ou seja, só de consumir, né, clorela, espirulina, você já começa a melhorar o teu sono. Né? Isso é sensacional, cara. Né? Você pega uma plantinha lá, às vezes a pessoa está tomando... Eu costumo até falar muito sobre isso. Né? Você vê, a medicina mecanicista hoje, ela é complexa. Por quê? Porque às vezes a pessoa não dorme direito, você vai lá e dá um remédio controlado para ela dormir, né? Um psicotrópico. Só que, enquanto você não restabelecer a parte nutricional, não vai funcionar. Né? A pessoa vai ter que depender cada vez mais daquele medicamento. Então vamos dizer que, no caso de uma paciente X, ela não tem absorção, ou ela não tem na alimentação dela,
o consumo frequente de triptofano. Né? Vamos dizer que isso acontece. Onde é que está o erro? Né? O erro está onde? O erro está na parte alimentar. Ela talvez não esteja consumindo, ou talvez na microbiota dela, que é extremamente importante para a absorção do triptofano também. Né? Então, isso são coisas interessantes a gente levar em conta. Né? Então, é aquilo que eu falo, às vezes o cara está lá, está dando remédio, está dopando a pessoa o tempo todo, ela está dormindo muito mal, porque né, quem toma remédio controlado para dormir não dorme. Né? Não sei se vocês sabem disso, mas não chega ao estado REM, que é o estado de relaxamento profundo, que é o estado verdadeiro de descanso, certo? Então, não dorme. Né? Tem quem toma remédio controlado para dormir há 3 anos, não dorme há 3 anos. Então, para pensar nisso aí. Só continua o ciclo, né? Toma mais remédio para tentar dormir, aí toma outro remédio para ajudar no estômago, né, no intestino, para poder regular, para não machucar o estômago por conta do remédio que você está tomando, aí você toma mais outro remédio e assim vai para sempre, né, acarretando outras doenças, infelizmente, bem complicado. É isso, exatamente, né, principalmente porque os medicamentos para dormir hoje no mercado, né, entre os que ficou mais famoso é o tal do Rivotril, né, que a princípio nem era um medicamento para dormir, né, a princípio ele é um medicamento para epilepsia, né, para pacientes com ataques epiléticos, e aí descobriram que ele tem um efeito calmante, e aí começaram a dar para todo mundo, né. Hoje, para você ter noção, o Rivotril é mais vendido que o Tilenol e o Bepantol, né. Então, no Brasil isso. Então, é mais vendido que Tilenol e Bepantol. Todo mundo conhece Tilenol e Bepantol, todo mundo já usou esse negócio em algum momento da vida, né. Então, mais vendido que esses dois. Eu fiquei surpreso quando eu descobri isso. Caramba. Né? E continuando, então, outro aminoácido fantástico que existe, né, em grande quantidade, né, que eu falei do triptofano, eu também não posso deixar de falar da fenilalanina, né, que é precursora da tirosina. Né? A tirosina é um aminoácido essencial, tá, para a produção de T3, T4, certo? E outra, né? Como? Tireoide, né? Isso. E para a produção das catecolaminas, né? As catecolaminas são hormônios, certo? Que são originados da tirosina, né? Que é a adrenalina, que é a dopamina, a noradrenalina, certo? Então, para pensar, a dopamina também é um regulador do humor, ele também, né, vai ser um hormôniozinho que vai estar atuando no sistema nervoso, vai estar melhorando, inclusive, reflexos, né? Então, para quem aí perde nesses jogos de bolinha, né? Tem gente que morre de medo, né, de ser goleiro, morre de medo de jogar tênis, né? Não tem coordenação motora. Às vezes você pode estar aprimorando ou melhorando isso aí só consumindo clorela e espirulina, né? E nem sabe. Além de a dopamina, a serotonina, a melatonina estarem também diminuindo, né, os sintomas de TPM, né, estarem diminuindo os problemas hormonais associados à TPM, as cólicas, né? Então isso também é bacana da gente estar falando. Por isso que ela tem essa ação, né? Justamente por conta desses aminoácidos essenciais que ela vai ter, certo? E, cara, só de você consumir esse negócio já melhorou seu humor, né? Só aí. E aí você combina isso com atividade física, né, que também vai auxiliar na produção de serotonina, também vai auxiliar na produção de dopamina, né, cara, sensacional. Né? E depois você muda a alimentação, para de comer glúten, melhora a absorção do triptofano, melhora a absorção das vitaminas do complexo B, né, que é outra coisa também que a espirulina e a clorela têm, são as vitaminas do complexo B. Né, que é a B1, B2, B6, B9, né, e a B12. A forma da B12 que existe na clorela e na espirulina, ela na verdade ainda é um pouco polêmica, tá? Porque tem gente que fala que ela é absorvida, que ela é aproveitada, e tem gente que fala que ela não é absorvida, ela não é aproveitada, tá? Eu particularmente, né, eu não sei porque eu não fiz estudo químico, tá? Mas o que eu tenho notado em consultório é que pacientes que começam a tomar clorela e espirulina começam a ter um aumento da B12, né? Começam a ter um aumento grande, inclusive. Né? Eu tive uma paciente que ela triplicou o B12 em questão de, cara, foi uma semana e meia. Né? Ela fez um exame no começo da semana e ela tinha que monitorar, fez o outro exame, né? No final, na metade da outra semana. E foi impressionante, porque até ela ficou surpresa. Né, falou, caramba, a gente triplicou o valor de B12. Pois é. Né?
Então, é uma coisa para se refletir, né? Faz o uso, né? Inclusive ela saiu do estágio anêmico, ela saiu de uma série de problemas que ela tinha, porque a gente precisa de B12, né, para fazer hemoglobina, né, que é para melhorar o sangue ou para produzir sangue, que é uma coisa que a medicina chinesa já fala também há muito tempo, né? A medicina chinesa já fala sobre a clorela há muito tempo. E ela, dentro da medicina oriental, ela está associada ao elemento terra, principalmente, né? Ela também vai nutrir o elemento água, óbvio, que é uma alga, e ela vai auxiliar nessa produção de sangue. Quer dizer, o chinês já sabia desse negócio, né? O chinês sempre sabia de tudo. Pois é, né? Uma coisa que o pessoal deve até cansar de me ouvir falar, porque toda vez eu chego e falo, o chinês já sabia disso há 5.000 anos, né? Pois é. E assim, é uma aliada no consultório sensacional. Eu uso ela, eu recomendo ela para todo mundo, tá? Ela é uma erva extremamente segura, tá? Porque seria a mesma coisa, ela é alimento, tá? Ela é comida, né? Então, tem gente às vezes que fala... Comida dos astronautas, né? Quando estão em viagem. Achei muito legal isso. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Né? Ela tem... É fantástico porque... Se você parar para pensar, ela tem tudo que você precisa quase que para a vida. Né? Ela só faltam 2 aminoácidos nela. Só que esses 2 que faltam não são essenciais. Né? Ou seja, seu corpo pode produzir eles. Então, cara, aquilo ali é um alimento completo. Tá? Para você ter noção, cara, em 100 gramas de espirulina, 70 gramas são proteína. Né? Na clorela, isso muda um pouco. Isso vai para 60%. Né? Então aí você já tem de onde é tirado esses aminoácidos todos, né? E outra, você não precisa de espaços grandes para armazenar, porque ela é do tamanho de uma célula, né? Então ela é minúscula. Então pouco que você consegue, você pode armazenar uma grande quantidade em pouco espaço. Por isso que ela é usada no espaço, né? No espaço sideral aí com os astronautas. Muito massa. Né? Você já quer que eu comece a perguntar, assim, a fazer algumas... e introduzir? Não, vamos continuar falando que ainda tem coisa pra caramba pra falar. Fica à vontade. Adoro te ouvir. Ainda tem bastante coisa ainda. Né? Por exemplo, a própria espirulina, né, e a clorela tem grandes quantidades de ômega 3, cara. Né? Pouca gente sabe disso, mas tem grandes quantidades desse ácido graxo poliinsaturado, que é o ômega 3, que é anti-inflamatório, que tem uma série de funções fantásticas, né? A gente pode até falar depois sobre. E assim, a espirulina e a clorela conseguem diminuir colesterol, tá? Elas diminuem o colesterol LDL, principalmente o LDL perigoso, que é o tipo A, né? E elas conseguem aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Né? Que o pessoal chama de colesterol bom. Essa ideia de colesterol também é furada, né? Hoje em dia a gente está descobrindo isso. Mas isso é conversa para outra hora também. Né? Se você quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Porque eu sou tagarela. Né? Fica à vontade. Não? Outra coisa sensacional, né, da clorela, por exemplo, ela é usada no Japão para tratamento de câncer. Né? Principalmente os cânceres por intoxicação. Né? A gente tem vários tipos de câncer, né? A gente tem várias manifestações do câncer. Né? Câncer aí, para quem não sabe, tem a parte metabólica, tem a parte química, né? O câncer ele pode ocorrer na mitocôndria, né? Hoje a gente está descobrindo isso também, né? Existe um livro muito bom chamado... Intoxicação dos metais pesados? Desculpa aí. Exatamente. Né? A intoxicação dos metais pesados, não só metais pesados, tá? Mas metais tóxicos. Tá? Por quê? Porque o alumínio ele não é um metal pesado, mas ele é um metal tóxico. Entendeu? E aí a espirulina, ela vai estar... a clorela, com maior propriedade do que a própria espirulina, né? A clorela ela vai estar justamente quelando esses metais do corpo. Né? Ela vai estar limpando o fígado. Tá? Uma excelente alga para limpeza do fígado. Então, além de produzir sangue, ainda apazigua o fígado. Né? Aquela coisa, ó, quantas pessoas você conhece aí com deficiência de sangue? Né? Quantas pessoas você conhece com deficiência de sangue de fígado? Né? Ou com calor tóxico no fígado? Né? Então, agora você já sabe por que eu recomendo para todo mundo. Né? Já recomendei também, já estou recomendando. Tem gente que não me escuta ainda, mas, né, vamos lá, a gente vai... Paciência, né? Paciência. Eu sempre falo, mas nunca perca a oportunidade de encher o saco dessas pessoas. Né? Certo?
Vamos lá então, continuando aqui, para não perder a linha. Senão eu viajo e já era. Outra coisa que também tem em grande quantidade de espirulina e clorela é vitamina C e vitamina E. Né? A vitamina E, eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma vitamina lipossolúvel, certo? E ela consegue reverter o que a gente chama de oxidação do LDL. Né? O que significa oxidação do LDL? O LDL, quando ele se oxida, ele gera problemas com aterosclerose, né? E perda de várias outras funções. Né? Porque um colesterol LDL que não, vamos dizer, que perdeu a função, você não consegue fazer hormônio com ele. Né? Quantas pessoas você conhecem aí, às vezes, com problemas hormonais, né? Com deficiência de testosterona, deficiência de progesterona, né? Isso acontece. E grande parte isso é nutricional, isso é alimentar. Tá? Uhum. E essa vitamina E, quando ela reverte essa oxidação, que normalmente é ocasionada pelo açúcar, tá? Caso as pessoas não saibam, o açúcar vai gerar a glicação da lipoproteína, né? Que é o LDL. E aí sim você vai começar a ter aterosclerose, aí sim você vai começar a ter uma série de problemas, né? Problema cardíaco, problema com pressão e por aí vai. Né? Então, a clorela vai estar auxiliando nisso só por ter grande quantidade de vitamina E, que é o que tem no azeite de oliva. Né? A vitamina C, né? A vitamina C hoje a gente sabe que doses diárias, né, as recomendadas diariamente, elas servem para você manter a saúde e o seu funcionamento fisiológico. Mas, se você toma além da dosagem necessária, você cura. Não dá ruim não. Você cura. Não? Não você é da cura. Vitamina C? Não. Eu achava que era da vitamina C que deu ruim. Não, isso aí é a maior falácia que existe dentro da área de nutrição, alimentação e medicina. Né? Fica falando essas asneiras por aí, essas coisas sem sentido, dizendo que vitamina C dá cálculo renal. Né? Não tem nada a ver. Pois é. Não escuta esse pessoal, não. Né? Esse pessoal aí vive no achismo. Né? Mas se você pegar a literatura, se você for atrás de artigos científicos, você vai ver, inclusive, tratamentos de leucemia com doses altíssimas de vitamina C. Né? Então, hoje a gente está descobrindo isso, que as vitaminas em dosagens normais, né, cotidianas, elas mantêm a saúde. Mas em dosagens além da cotidiana, elas começam a tratar, a curar. Né? Então elas começam a se tornar remédio. E outra, a vitamina C é hidrossolúvel, ela é solúvel em água. Então o excesso dela, se você tomar em excesso mesmo, ela vai toda para a urina, né, vai embora, basicamente. Inclusive, consumir uma acerola já faz você urinar vitamina C, só para você ter noção. Uma acerola. Né? Não precisa comer 10, não. Né? E outra coisa, né? Então, lembrando lá, a clorela ela é quelante do sistema e ela vai quelar o cádmio também, que é importante a gente falar. O cádmio é um metal pesado, né, presente principalmente no cigarro. Então, os pacientes fumantes, né, porque é aquela coisa que eu digo, né, o paciente não precisa parar de fumar, ele só precisa parar de fumar se ele quiser. Né, porque enquanto ele não quer parar de fumar, aquilo ali para mim não é a patologia, não é a desarmonia. A desarmonia a gente vai tratar de outras formas. Né, mas a partir do momento em que ele quiser tratar e não conseguir, isso se torna patológico. Né, então, para esses pacientes, se você quer prevenir problemas futuros, você pode estar passando aí clorela e espirulina para ele, né, para ele estar quelando do organismo dele, desintoxicando os problemas que o cigarro causa. Né, ou às vezes o pai da família, ou enfim, alguém na família fuma, e as crianças estão expostas à fumaça do cigarro, né? Agora você já sabe como está prevenindo problemas futuros aí para as crianças. Que interessante. É um negócio sensacional, né? É um negócio tão simples, diga. Mas crianças, a partir de que idade que pode consumir? Não tem uma idade certa, assim? Porque eu vi que a partir dos 13 anos, mais ou menos, para criança consumir. Tem algum problema por conta de fase de crescimento, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, e ainda bem que você fez essa pergunta, porque eu vou falar agora sobre isso, né? Mas, que é justamente sobre o fator de crescimento clorela, né? Mas a gente vai chegar lá. Bom, vamos lá. Eu particularmente vejo, né, dentro das pesquisas, dentro da farmacologia, né, eu tenho um livro de farmacologia falando sobre a espirulina, falando sobre a clorela, inclusive em dosagens altas, né, como o caso de 20 gramas diários,
né? No Japão, para tratamento de câncer, é dado 100 cápsulas de clorela, tá? Por dia para o paciente. Então, né, é dado em dosagens extremamente altas e não tem problema, tá? Pacientes terminais, pacientes que estão lá morrendo, você dá 100 cápsulas diárias para ele e ele melhora a qualidade de vida, ele melhora tudo, né? Ele parece que a vida dele mudou da água para o vinho, né? Isso é interessante. Eu, particularmente, vejo que se a criança começou a introduzir a alimentação, você já pode estar dando espirulina, se você quiser. Tá? Misturar um pouco na papinha, inclusive eu já recomendei isso, tá? E com resultados bons. Tá? Paciente que a criança a mulher não produzia leite, ela teve que introduzir a papinha mais cedo. Eu falei, cara, pega uma cápsula de 500 miligramas, tá? E bota metade dela no caldo, né? Na sopinha, na papinha do bebê. Então, até para a produção do sangue branco, né, do leite materno também deve ser muito interessante, né, para ajudar nessa produção. Isso, exatamente. Né, já que ela atua no sistema geral, ela é um tônico geral, né, com certeza. Ela vai estar produzindo líquidos, ela vai estar produzindo leite, tá, e um leite de qualidade. Outra coisa que a gente também tem que falar, né, que não é muito a temática, mas eu acho bacana abordar, é justamente que a mãe produz, muitas vezes, a quantidade de leite necessária para a criança. Né? A gente não tem que pensar que toda mãe é uma vaca leiteira. Não é bem assim que funciona. Né? Você tem mães que pesam 60 quilos, você tem mães que pesam quase 80 quilos. Fisiologia é diferente. Né? A parte nutritiva, nutricional, tamanho e tudo mais, tudo se influencia. Tá? Óbvio, se não tem leite, ou se a criança reclama muito de fome, porque tem pouca produção de leite, aí sim é patológico. Aí sim a gente tem que ver, né, a parte nutricional, aspecto nutricional e tudo mais. Mas fora isso, né, não precisa se preocupar tanto. Os médicos hoje botam muito medo nas mães e estão dando Nani para as crianças. Né? Nani é um veneno, tá? Nani é uma porcaria. É um monte de porcaria refinada lá que em alguns casos pode dar até falência renal em recém-nascido. Né? Então eu particularmente não aconselho. É melhor, pra você ter noção, é melhor você suplementar o leite de uma criança, né, de um recém-nascido, com leite de coco e óleo de coco. Tá? Porque a composição do óleo de coco e do leite de coco é muito similar com a composição do leite materno. Né? Pouca gente sabe disso, mas é. Muito legal. Então, outra coisa aí que... Do óleo do leite de coco. Isso, tem lugares, se eu não me engano, nas Filipinas, não me lembro agora, mas onde as mães amamentam as crianças com leite de coco. Né? Então é um baita de um superalimento. Né? Para você ter noção, 50% do leite materno é gordura saturada. Né? 50%. E aí vem aqueles babacas falar pra gente que gordura saturada faz mal. Né? Sendo que o bebê consome 50% da alimentação dele é gordura saturada. Né? Eu acho piada quando o pessoal me fala essas coisas, eu acho piada. Porque ali no leite de coco, no óleo de coco, ali já tem também os minerais, né? Tudo que a gente precisa, então não faz muito sentido, né? A gente deixar de dar algo que é natural para dar um leite em pó que tem 350 milhões de conservantes e coisas que a gente nem sabe ali. E muito açúcar. Não faz sentido também para mim. É uma sociedade muito bizarra que a gente está criando hoje. Né? Infelizmente. Né? Então, voltando lá a falar sobre o fator de crescimento clorela. Né? O fator de crescimento clorela é uma substância específica que tem na clorela, tá? Que ela vai estimular o reparo celular. Tá? Então, ela vai reparar as células, ela vai melhorar a cicatrização do corpo. Tá? E outra, ela vai reparar células danificadas. Olha que sensacional, cara. Né? Então ela é uma erva realmente anti-câncer, né? Anti-câncer mesmo. Ela também aumenta o tamanho dos telômeros, né? O que faz você ficar jovem por mais tempo, né? Que o chinês chama de preservar o Jing, né? Aí a gente chama na medicina ocidental de alongar os telômeros. Olha que bonito, né? É poético o negócio. Né? E assim, isso melhora a cicatrização, né? Isso melhora muito a cicatrização, inclusive pessoas que têm problema de queloide, né? Agora você já sabe, a clorela e a espirulina podem auxiliar nesse processo de cicatrização, porque a queloide é uma informação errada e falta de material.
né? Imagina lá que, sei lá, um pedaço da tua casa desabou, certo? Né? Que é o machucado, vamos dizer assim. E aí você não tem mais cimento, não tem mais tijolo para levantar essa parede. Aí o que você vai fazer? O seu corpo vai pegar o quê? Vai pegar terra, vai pegar barro, vai enfiar lá no meio da parede para tentar, né, tratar aquele lugar. Mas não vai funcionar, porque precisa, né, da matéria específica. Não é assim? Então, esse fator de crescimento auxilia, já está provado, tá, que auxilia crianças, tá, no desenvolvimento, tá, no desenvolvimento ósseo. Então, até mesmo pacientes idosos que têm perda óssea, até pacientes que têm aí perda, né, da massa magra, né, que é a parte muscular, favorece do uso de clorela. Então, antes dos treinos, né, antes de ir lá para a academia, quem gosta de fazer hipertrofia, cara, consumir clorela é excelente. Você vai estimular o fator de crescimento, né, específico da clorela. Além de ter todos os aminoácidos essenciais que você precisa para fazer músculo. Né? Então, ó, sensacional. Sensacional. Mais uma vez. É aquilo que eu falo, um dia eu vou inventar uma marca de whey protein que vai ser Spiral Chlorella Protein, entendeu? Vai ser uma mistura dos dois. Porque é um whey protein natural, cara. É um whey protein ainda muito mais nutritivo. E né? Sem leite. Sem soro de leite. Exatamente, sem soro de leite, né? É uma porcaria. Bom demais. Uhum. E assim, outra coisa que é importante a gente falar, né, é a quantidade de fibra que se tem nisso aí. Uhum. A clorela e espirulina tem 20%, chega até 20% de fibra. Isso é ótimo, isso é fantástico. Quer dizer que em 100 gramas tem 20 gramas de fibra lá dentro. Isso dá um reparo de microbiota sensacional. Né? Além de você ter os micronutrientes, porque a clorela e a espirulina são do tamanho de uma célula. Né? Então imagina isso ser digerido pelo seu corpo e chegar aquele mar de nutriente para as tuas bactérias intestinais. Né? Nossa, chega aquele mar de nutriente. Né? Exatamente, chega nutrindo todo mundo. E como a gente já chegou a conversar, né, a microbiota é extremamente importante para uma boa saúde. Né? Você quer ser uma pessoa saudável, você precisa de uma microbiota saudável, né, adequada. Isso tanto para processo de emagrecimento como para processos de saúde. Né? Eu falo que o emagrecimento é uma consequência das mudanças e do caminhar para a saúde. Né? E por último, que é importante, a gente também está falando, a gente pode entrar nas perguntas se tu quiser, a espirulina e a clorela, né, elas vão estar alimentando no intestino os bacilos, tá? Principalmente os bacilos. Tá? Os bacilos, não sei se as pessoas sabem, mas os bacilos combatem a maioria das bactérias maléficas do corpo. A gente tem vários lactobacilos que produzem substâncias antibióticas, né? Mas substâncias antibióticas seletivas, vamos dizer assim. Em vez de você ter uma bomba nuclear, que é como o caso do antibiótico do mercado, né, da farmácia, o antibiótico dos bacilos é um míssil teleguiado. Né? Ele chega assim e fala, opa, cândida. Bum, explode a cândida. Né? Então, para mulheres que sofrem com problemas de candidíase, a suplementação com espirulina e com clorela é essencial e fundamental. Estão ouvindo aí, minhas manas? Cadê minhas manas online? Exatamente. Né? Inclusive, existem artigos científicos mostrando que o uso, né, a lavagem interna, tá? Interna mesmo, é a ducha vaginal interna, com espirulina, tá? Não altera a microbiota, certo? Não altera a microbiota, harmoniza o pH e combate a cândida. Né? Então, sensacional esse negócio aí também. Pode ser banho de assento, né? Pode ser banho de assento? Olha, eu recomendo a ducha vaginal mesmo. Entendi. Porque a gente não vai estar falando de princípio químico para ser absorvido pela mucosa, a gente vai estar falando do micro-organismo mesmo, né? Que é o caso a espirulina. Né? Então, fazer uma lavagem vaginal com uma... Enfim, bota a espirulina num pouco de água, deixa ela um pouco mais concentrada e faz a lavagem, né? Já que ela não altera a microbiota boa da vagina e ela ainda beneficia, né, eliminando a microbiota ruim e equilibrando o pH, cara, isso é uma boa. Interessante, isso é novidade. Se eu tivesse vagina, até eu fazia.
né? Fazia ainda de uso profilático, né? Ainda não esperaria ter, não. Mas é isso, senhorita Lívia. Eu acho que... sim, tem a dosagem, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Talvez seja uma das dúvidas do povo. É a primeira pergunta. Primeira pergunta, né? Que essa foi a pergunta que, quando eu estava estudando, eu fui lá te perturbar a vida para perguntar, mas e aí, como é que eu vou passar para um paciente? Vai depender do quê? Vai depender se ele está querendo emagrecer, ou se ele é um atleta, ou se ele está querendo, sei lá, prevenção, ou se ele tem algum tipo de câncer, o que define, assim, essas quantidades e, enfim, a dosagem, né? Ou se é melhor tomar o tablete, o comprimido, né? A cápsula ou em pó, enfim, qual que é? Isso. Bom, vamos lá, então. É complexo, porque eu falar da dosagem é a mesma coisa que eu falar para você o quanto de espinafre você tem que consumir, o quanto de abóbora você tem que consumir, né, o quanto de carne você tem que consumir. Porque é aquilo que eu falei, é um alimento. Né? A gente não tem que ver ela como uma fitoterapia, vamos dizer. É diferente de eu te passar, por exemplo, uma raiz de angélica, um panax de ginseng, né, um ashwagandha. É diferente, né? Porque a clorela e a espirulina são extremamente nutritivos. Tem princípio fitoquímico? Tem os princípios fitoquímicos, como o próprio fator de crescimento clorela é um padrão fitoquímico dela. Né? Mas, dentro dos livros que eu leio, dentro do livro de farmacologia, de fitofarmacologia que eu tenho aqui, que é da empresa Herbanária, inclusive, eles chegam a falar sobre que você pode passar até doses de 20 gramas. Né? E 20 gramas é muita coisa. Né? 20 gramas são 40 cápsulas de 500 miligramas. Então, é aquela coisa. Né? Eu tô penando para tomar 10. Tô penando para tomar 10, 40, Deus do céu. Isso. Eu comprei 500 miligramas, eu estou consumindo, são 12 cápsulas, tá, de cada uma diariamente. É o que eu estou fazendo, esse é o meu uso. Né? É aquilo que eu falei para você, né? O pessoal fala, mas é muito caro. Eu falo, gente, caro é um dia na CTI. Né? Um dia na CTI é caro. Né? 50 mil, se eu não me engano, um dia na CTI. Né? E ninguém quer chegar lá. Né? Eu, pelo menos, não quero chegar lá. Não, tô bem tranquila aqui em casa, tudo certo. Né? Continuamos assim. Então, a dosagem que eu recomendo para quem quer iniciar, cara, começa com 6 gramas diários, começa com 3 pela manhã e 3 na parte da noite. Né? Pode estar fazendo assim. Quem já quiser ir para o nível hardcore e fazer suplementação para ganhar massa muscular, cara, aí vai lá para 12 cápsulas, né? Faz que nem eu. Né? Mas lembrando que não tem um princípio tóxico, então você não tem problema extrapolar. Né? A gente só tem que tomar cuidado com algumas pessoas que possam ter sensibilidade a frutos do mar, por exemplo. Né? Por mais que a clorela seja uma alga, né, de água doce, ela pode vir apresentar. Tá? Mas assim, é uma coisa muito rara isso acontecer, alguém ter alergia à clorela e à espirulina. Né? Outra coisa que a gente também tem que falar é pacientes que possam ter fenilcetinúria. Né? Basicamente é não conseguir metabolizar a fenilalanina. Tá? Quem não consegue metabolizar a fenilalanina não consegue transformar ela em tirosina e não consegue produzir hormônios T3 e T4. E, na verdade, o substrato disso aí começa a ficar tóxico dentro do corpo. Né? Eu não me lembro se o nome... Agora eu me peguei, né? Eu não lembro se o nome está correto, mas, se eu não me engano, é fenilcetinúria mesmo o nome da patologia. Qualquer coisa eu falo depois e retalho aqui, não tem problema nenhum, não. Mas, então, pacientes que não passam no teste do pezinho não podem consumir espirulina. Mas pacientes que não passam no teste do pezinho não podem consumir nem Coca-Cola direito, porque também tem fenilalanina. Né? Então, mas todo mundo, a maioria das pessoas que passou pelo teste do pezinho sabe que passou pelo teste do pezinho. Só perguntar para a mãe sempre sabe. Né? Você pergunta, mãe, eu passei no teste do pezinho? Basicamente assim, que aí você detecta, mas pessoas com fenilcetinúria, elas começam a ter problemas de demência, né? Elas começam a ter deficiências cognitivas, ela começa a ter inflamação no cérebro, no tecido nervoso. Né? Então, uma pessoa que consome, por exemplo, qualquer coisa com fenilalanina, ela vai começar a ter inflamação cerebral, ela vai começar a ter, enfim, o que é considerado como uma deficiência cognitiva mesmo. Fenilcetonúria, é isso mesmo, Luísa.
É porque eu estou confundindo com a homocisteína, que vai dar, né? Enfim, não tem problema. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá, então não tem... Então essas pessoas não podem consumir, tá? É basicamente isso. Não tem, assim, uma coisa... você falou 40 cápsulas, né? Por dia, por exemplo. Então não tem alguma coisa, um indício, alguma coisa assim no meu corpo que eu vou notar, por exemplo, eu vou começar a tomar... eu tô tomando 10. Aí eu posso aumentar e aí eu vou notar alguma coisa em mim já, assim, logo, tipo assim, pra eu saber que eu posso continuar tomando aquela quantidade ou que eu devo diminuir, enfim. Ou porque eu notei até agora só as fezes, que elas ficam mais escuras, né? Isso. E enquanto elas aparecerem verdes, né? Enquanto elas aparecerem verdes, se as fezes aparecerem verdes, significa que você não tá... Ah, sim, mas cocô é tudo, cocô é vida, né? É a vida dos seus habitantes, na verdade, né? Se as fezes saem verde, isso mostra que você não está tendo a absorção adequada ainda, tá? Isso costuma acontecer. O normal é ela começar a perder a cor com o tempo, tá? A mesma coisa acontece com a beterraba, inclusive, a mesma coisa acontece com outros alimentos, né? Que se você não tem uma microbiota preparada ainda para aquilo, é comum a pessoa tomar a cápsula e fazer cocô verde. Eu já tive paciente que me ligou desesperado, falando que o cocô estava verde. Né? Mas é normal, tá? É normal, não precisa se preocupar com isso, não. Né? Isso aí das preocupações é a menor. Um certo cuidado que a gente também tem que ter é com algumas pessoas, tá? que tenham ainda implantes com amálgama. Tá? Amálgama, para quem não sabe, é feita com mercúrio, tá? Com resquícios, na verdade, com parte do mercúrio. E aí o que acontece? A pessoa que toma clorela e tem implante de amálgama, ela pode começar a sentir alguns efeitos adversos, né? Que em muitos casos pode ser considerado como a síndrome de Hersheimer, né? Que tem a ver aí com, né? Que eles utilizam esse nome aí para tratar, para falar sobre o efeito colateral do antibiótico, mas também pode ser para qualquer tipo de efeito colateral em cima da desintoxicação, né? Do próprio metal pesado, que é o mercúrio. Certinho? Ok, senhorita. Né? Então isso aí é importante. Diga. Bastante coisa. Inclusive quem tem implante de obturação de amálgama faz questão de tirar, tá? Faz questão de tirar, porque toda vez que você choca os dentes e bate na amálgama, ela libera mercúrio no sangue, tá? Ela libera gás de mercúrio. Então isso também é importante, a gente está falando. Né? Tem muito dentista que prefere não mexer nisso, mas é importante tirar isso aí. Em pacientes oncológicos, então acho que já foi respondido, mas eu vou só retomar. Não tem, então, nenhuma contraindicação com esses dois alimentos por conta do tratamento do câncer, né? Da quimioterapia e tal. Então não tem, né? Você já falou, não tem nenhum problema isso, né? E exatamente. Pacientes grávidas, que eu estava vendo que pacientes grávidas podem sim tomar, só que tem que ser acompanhado por conta de uma supervitaminose, né? Então, assim, tem mesmo esse problema. Bobagem? Balela. Grande parte das vitaminas que existem na espirulina e na clorela são hidrossolúveis, né? Então, o que acontece? Se tem excesso delas, vai embora na urina. Vai saindo, tá? Isso, o único que poderia acontecer é um excesso de vitamina E, mas é muito difícil acontecer um excesso de vitamina E, né? Porque a vitamina E é lipossolúvel, ela pode acumular, né? Mas aí, para você ter noção, a paciente grávida não poderia nem tomar azeite de oliva todo dia, né? Então não faz sentido, né? São argumentos meio que, para mim, que inválidos. Então essa quantidade... É como se fosse um alimento. Desculpa. Essa quantidade normal para todo mundo também é normal para gestantes. Assim, não tem Isso, né? Exatamente. Eu aconselho normalmente tomar no mínimo, é aquilo que eu falei, né? 6 gramas aí diários. 3 de manhã e 3 à noite. No mínimo é isso. Né? Tem alguns pacientes que são preocupados, né? Tem alguns... Eu já tive que ligar para a farmácia de manipulação para perguntar onde é que o pessoal estudou. Né? Porque eles falaram que não iam fazer a manipulação porque era muito alta a dosagem. Aí eu fui lá, tirei foto do livro de farmacologia, mostrando a dosagem de 20 gramas lá. Aí os caras, né, aí eles decidiram fazer o negócio. Mas, já aconteceu, já. Ai, Klaus, sempre polêmico, meu Deus.
Deixa eu ver aqui. É necessário fazer o uso das duas ou para eficácia é suficiente uma ou outra? Essa foi uma das perguntas que mandaram. É isso. Para perda de peso, por exemplo, e para equilibrar o metabolismo, a espirulina é mais adequada. A espirulina ela dá a sensação de saciedade até com melhor eficácia do que a clorela. Outra coisa que também é bacana a gente falar é que a espirulina ela é um regulador metabólico. Então, se o metabolismo estiver muito lento, ela acelera, se o metabolismo estiver muito rápido, ela diminui, né? Então, ela equilibra o metabolismo, isso é bacana. Outra coisa, problemas alérgicos, normalmente, né, sinusites, rinites, né, essas inflamações também de vias aéreas, é melhor a espirulina do que a clorela, por exemplo. De pele também? Mas, assim, alergia de pele? Então, assim, na verdade, sendo bem sincero, não tem tanta diferença assim. Você pode escolher o que você quer tomar, né? A espirulina ela não é quelante como a clorela. Então, a espirulina não vai eliminar metal pesado do organismo. A clorela vai ter mais essa função. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é detox, né, essa palavrinha nojenta que está na moda, né, detox, né, eu escuto isso e me dá vontade de enfiar a cabeça na terra. Mas, enfim, né, mas se você quiser fazer um efeito detox, né, você pode utilizar a clorela, porque ela tem grandes quantidades de clorofila, tá? E a clorofila é ótima para desintoxicação geral do corpo. É uma das fontes vegetais que mais tem clorofila do que a gente conhece. Pode tomar as duas ao mesmo tempo, pode tomar uma ou outra, não tem problema nenhum. Então vamos tomar as duas, né, galera? Pronto. É o que eu faço, né? Eu tomo as duas. Quem pode receitar? Então, assim, já respondeu também, porque não precisa ter uma receita, né? Qualquer pessoa pode ir lá e comprar o seu, então, e fazer a sua quantidade. Então, não tem essa de quem pode receitar, né? Isso que eu entendi já. Pra você ter noção, a venda é livre. A venda é livre. Tá? Sim. Por exemplo, eu compro no Mercado Livre 1 quilo de espirulina. Eu compro 1 quilo, né? Um pacote gigante, né? Ele vem lá, vem com, enfim, o laboratório, o farmacêutico responsável, vem tudo lá. Né? Mas você pode comprar, não tem problema nenhum. Né? Qualquer um, se é de venda livre, qualquer um pode aconselhar, qualquer um pode orientar. Né? O que eu faço é orientar os meus pacientes. Né? Compra, utiliza tantas quantidades, você pode estar passando para qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Né? Diferentemente aí de fitoterápicos, que você precisa ter um estudo na área. Né? Já a clorela e espirulina é comida, né? Suplemento nutricional. E a procedência? Você compra pelo Mercado Livre, mas e aí? Como é que eu sei? Por exemplo, eu vou comprar aqui tem essas lojas Biomundo, Xen, que tudo tem, todo mundo tem. Em pó e tem as cápsulas também, mas eu já vi que a diferença de preço é grande também, das cápsulas, né? Já vou falar aqui logo Pura Vida, que é maravilhosa, né? E patrocina Pura Vida, tô precisando. Os tabletinhos são até melhor, né, tomar o tablete do que a cápsula, né? Porque daí você sente o gosto, enfim. Tem uma história dessa? Você sente o gosto. O paladar faz toda a diferença dentro do tratamento. E a cápsula também já é mais um negocinho ali, né? Já é mais um... pata de vaca. Ou não, tanto faz. Tanto faz, então? Não. Na verdade, é o seguinte, eu tomo cápsula, né, eu tomo comprimido, perdão, porque eu prefiro sentir o sabor. Né, eu acho importante para a terapêutica você sentir o sabor, para o seu corpo saber o que está entrando no sistema. Né, quando eu sinto o sabor do alimento, eu estou decifrando os químicos que existem no alimento. Então eu já preparo o meu corpo para absorver aquilo. Né? Ou então, bota no teu suco, bota na tua comida, né? Faz um caldo com espirulina, vai ficar numa cor linda, maravilhosa. E a quantidade dela em pó, mesma coisa, né? Das gramas. Mesma coisa. Eu costumo utilizar 2 colheres de sopa ao dia. Certo. E a procedência, então, que eu perguntei antes, você tem alguma... O importante é você sempre estar vendo o laudo. Né? Se você for comprar a granel, grande quantidade, você vê o laudo dela. Né? Ela vai estar o do farmacêutico responsável, o nome científico, vai vir tudo bonitinho numa etiquetazinha e vai vir numa embalagem impecável. Tá? A embalagem faz toda a diferença também.
né? Se a embalagem é essas chulas, xoxa que tem por aí, né? Aí você já não você já evita. Mas faz toda a diferença. Ela vinha embalada a vácuo, por exemplo, né? Ela vem com esse laudo, com o farmacêutico responsável, com o nome científico, com a quantidade e vem com a tabelinha nutricional também, né? Então, anota aí, laudo, né? Tem que vir com laudo. Certo. Essas são as mais seguras. É assim que eu compro erva no Mercado Livre, é assim que eu compro tudo que é nutritivo ou nutricional, né? Sempre com laudo. Tá, e qual é o melhor horário? Tem algum melhor horário para consumir? Eu sei que é interessante fazer antes de exercício, né, e tal, mas assim, à noite, tudo bem tomar? Eu acho que, pelo que você já falou aí, eu excelente sim, tomar né? à noite. Né? De manhã, Excelente. tarde, à noite, não tem assim, né, um horário específico. Não tem um próprio horário, isso. Mas à noite não tem problema nenhum, porque como eu falei, como é rico em triptofano, bom pro sono, né? vai melhorar o teu sono, né? E se você for consumir de dia, como tem tirosina, vai melhorar o funcionamento da tua tireoide e vai fazer você acordar melhor, né? Sim. Então, não tem um horário específico, né? Eu particularmente consumo a minha de manhã cedo, né? Eu não tenho problema para dormir à noite, então eu consumo pela manhã, para me dar disposição e energia para o dia. Certo. Bom, todas as perguntas aqui já foram feitas. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, que eu já estava perdida. Minha prima, Nath, falou aqui, para rinite, qual é? Ele falou da espirulina, mas as duas são... As duas são boas. São ótimas. Elas são anti-inflamatórias, as duas. Acho que todas as perguntas aqui foram respondidas. Quais sintomas seriam de quem não pode ou está fazendo mal? Isso você também já falou. Ingerir em cápsula é melhor do que nos alimentos. Isso também já foi falado. Pode ser, tanto faz, cápsula ou tablete ou em pó. Isso. Tem uma interessante aqui da Lígia. Se tem interação com outros alimentos. Não tem interação com outros alimentos, não. Né? Não tem, não. Na verdade, você pode consumir nem com alimentos, nem com medicamentos, né? Então, você pode consumir ela junto com as refeições, separado das refeições, em jejum, né? Aqui perguntaram uma sobre hipotireoidismo, né? Eu fiz uma live na minha página falando só sobre tireoide. E lá eu citava a espirulina e a clorela para o consumo, né? Para a reposição da tirosina, para reposição em pequena quantidade do iodo, né, para melhor funcionamento da tireoide, é fantástico também. Eu não posso recomendar ninguém a parar de tomar medicamento, porque quem faz isso é o médico. Mas eu digo que é possível você reverter muitos quadros de hipotireoidismo, inclusive hipertireoidismo, né? É só você saber aí se alimentar de forma correta, né? Para isso você tem que se tornar um pesquisador, tem que ir atrás e pesquisar, né? Klaus, faltam 1 minuto e 40 segundos. Você pode falar um pouquinho da diabetes? Porque tem essa coisa da glicose também, do açúcar no sangue também, né? Uma das funções delas, né? Se não me engano, é da clorela, não tenho certeza. Você pode falar um pouquinho da diabetes? As duas vão baixar o açúcar, as duas vão fazer a manutenção do açúcar no sangue. Eu não vou entrar muito hoje na diabetes, a gente pode até marcar outra se vocês quiserem, né? Se o teu público quiser. A gente pode estar marcando uma para falar sobre os outros temas, né? Sobre a parte de diabetes, que eu acho que vale uma live inteira sobre diabetes, que é a morte silenciosa, né? E também, esse tempo que a gente tem agora é para nos despedir, basicamente, né? Para falar tchau para o povo. 50 segundos. Né? Exatamente. Bom, eu vou deixar você se despedir primeiro, eu me despeço depois. Tá bom, gente, muito, muito, muito obrigada, fiquei muito feliz, eu consegui não ficar nervosa, muito feliz com todo mundo que está aqui. Muito, muito obrigada, Klaus, você é maravilhoso. Fico feliz. Meu querido mago, e eu fiquei muito feliz que você topou isso, e é isso. Estamos juntos, muito obrigada, gente. Excelente, muito obrigado por me chamar, fico feliz que todo mundo esteja aqui acompanhando a gente, né? E um beijo do mago para todo mundo. Beijo, galera, faltam 3, não, tem mais, 18 segundos, mas eu vou encerrar aqui, eu tô com medo de salvar a live e não dar certo, meu Deus do céu. Não se preocupe. Vai cair